eu queria tentar organizar minhas ideias ao vivo. Essa é a minha proposta hoje. Você lembra que na semana passada eu chamei atenção para a palavra lavagem de dinheiro, que ocorreu na Venezuela, com muitas interseções com o Brasil. Na época da Lava Jato, a gente descobriu as interseções do BNDES, as questões do dinheiro que foi colocado no exterior em obras de infraestrutura, como isso acabou gerando aquele caixa internacional que o Gilmar Mendes, à época, dizia que era uma estrutura de um governo cleptocrata, né? E tudo aquilo que a gente já sabia do passado agora está andando com muito mais velocidade em Nova York, haja vista que a gente tem essa situação sui generis das duas cabeças que disputavam a liderança na Venezuela após a morte de Hugo Chávez, estarem presas no mesmo presídio em Nova York. Pouca gente percebeu isso, mas a verdade é que Hugo Carvajal e Nicolás Maduro eram os dois nomes que estavam sendo considerados pelos cubanos, que eram realmente responsáveis pela coordenação do projeto de lavagem de dinheiro do narcotráfico, usando a PDVSA para o financiamento daquele projeto do Foro de São Paulo, e na época eles optaram pelo Nicolás Maduro, e de certa maneira isso acabou acelerando Hugo Carvajal saindo da Venezuela, se escondendo na Europa, e a história eu não vou trazer agora aqui. Só quero lembrar o seguinte: muita coisa está acontecendo nos Estados Unidos. E hoje eu queria evoluir do lavagem do dinheiro, que eu chamei a atenção na semana passada, lembrando até a questão da Bahia, as semelhanças, inclusive, entre o programa de cesta na Bahia, de mercado popular, e como isso tem muita semelhança com o que aconteceu na Venezuela, que também foi um programa especialmente voltado à população pobre, mas foi utilizado para corrupção. Quando a gente sai desse tema, eu queria hoje trazer uma outra proposta, Pitolli. A minha proposta hoje é falar sobre transição. Bota essa palavra na sua cabeça, você que está me ouvindo, transição. Isso que está sendo feito na Venezuela é exatamente o que está sendo feito no Brasil do ponto de vista do governo americano. Vamos entender a minha linha de raciocínio. Veja que o senador Girão, ainda agora, deu uma entrevista aqui na Auri Verde, e ele, inclusive, eu reproduzi no meu X aquele desabafo dele ali na frente do Senado, dizendo que é o melhor emprego do mundo, né? Você trabalhar num local que você é impedido até de trabalhar, ainda te pagam, né? E ele, inclusive, fez um desafio ali de doar o salário dele, né, do mês, porque ele não trabalhou, o Alcolumbre não deixou ninguém trabalhar, e ele faz aquele desabafo. Mas eu queria pegar o gancho do que o senador Girão falou, para lembrar que eu estive com o senador Girão e com o advogado Dr. Marco Vinícius, lá do gabinete da senadora Damares Alves. Eu estive com os dois no Departamento de Estado há poucas semanas. E lá, no Departamento de Estado, o que nós ouvimos foi um especialista em Brasil que sabia de tudo sobre o que estava acontecendo e jogou no colo do senador Girão, na minha frente, quando o senador reiterou aquelas denúncias, né, de violações de direitos humanos, a tortura com o presidente Bolsonaro, explicou tudo o que estava acontecendo. Aquele líder do Departamento de Estado responsável por acompanhar a situação no Brasil voltou para o senador e disse o seguinte: certo, e agora, com a volta do recesso, o Senado Federal, o Congresso, vai vai rever o veto presidencial e começar a atender aqueles perseguidos políticos? E aquela pergunta, Pitolli, me deixou muito, pelo menos desafiado intelectualmente, porque eu percebi o seguinte: ele sabia até a data da volta do recesso, sabia que a bola estava com o Congresso Nacional e sabia da responsabilidade para uma transição. E eu digo transição por quê? Porque na Venezuela nós estamos em um momento muito similar ao do Brasil, por incrível que pareça. Por quê? Porque eles poderiam, na nossa maneira latina, né? Nós temos aquela emoção, a gente gostaria de ver as soluções rápidas, e no Brasil também ficamos decepcionados quando a Lei Magnitsky foi retirada ali do Alexandre de Moraes, parece que nos sentimos abandonados. Pois é,
Mas o que eles estão fazendo na Venezuela serve de benchmark, de orientação para que a gente entenda o processo do ponto de vista do governo americano com o Brasil. Eles entendem que a Venezuela agora está em uma transição em que eles estão utilizando aqueles que ainda estão à frente da máquina estruturada desse sistema que foi montado. Um sistema tem muitas ramificações, não é algo que você possa simplesmente matar do dia para a noite, mas você propõe uma transição. Veja que esta semana esteve lá o secretário de Energia, ele inclusive, eu não sei se ele ainda está, se já foi embora, mas ele fez uma visita nas instalações não só de produção petrolífera, mas como eles estão assumindo todo o planejamento energético da Venezuela, inclusive hidrelétrica. A hidrelétrica de Guri também foi incluída em todo o planejamento. O próprio representante do governo americano já disse o seguinte: nós já temos um plano de recuperação econômica para a Venezuela, não admitimos mais a interferência nem da Rússia nem do Irã, podemos vender sim petróleo para a China, que era o principal comprador de petróleo da Venezuela, claro, a preço de mercado, passando pela administração do governo americano que está tutelando essa transição. Há muita gente que diz que a própria Delcy Rodrigues, ela está com um processo que a própria Constituição da Venezuela prevê que não pode haver essa interinidade por muito mais tempo, ou seja, haverá uma transição política e eles estão fazendo isso da maneira a mudar o ambiente e o cenário político paulatinamente com uma série de medidas que vão desde a questão da anistia, libertação dos presos políticos, reorganização da oposição, ou seja, existe todo um cronograma e eles são anglo-saxões, eles pensam muito de uma maneira pragmática e eles têm um planejamento. E para o Brasil? Pouca gente fala, mas essa semana, naquele evento do BTG Pactual, em que estavam ali CEOs da América Latina inteira, não era só do Brasil. Esse evento que aconteceu em São Paulo teve a participação remota do Scott Bessent, que é o secretário de Tesouro dos Estados Unidos. Eu estava ouvindo as falas e é perceptível que eles têm um planejamento de transição para o Brasil. Eles já entendem que o que existe hoje dessa promiscuidade, inclusive com a interferência da China, uma opção ideológica do próprio governo petista por se colocar contra a política externa do governo americano ali na faixa de Gaza, em Israel, na região do Oriente Médio. Neste exato momento, já há um segundo porta-aviões chegando para a área ali do Golfo Pérsico para uma operação militar no Irã que está provavelmente sendo organizada ou sendo feita a concentração estratégica muito similar ao que aconteceu na Venezuela, e eles sabem da posição do Brasil, que foi inclusive um dos proponentes de colocar o Irã no BRICS, foi um dos que se alinhou com os governos iranianos desde Ahmadinejad. Eles sabem das conexões do PT, inclusive com o apoio ao Hezbollah, a presença do Hezbollah na América Latina. Tudo isso eles conhecem. E sabem da posição do Lula, que ostensivamente opta por, no dia 9 de maio do ano passado, por exemplo, celebrar o Dia da Vitória, os 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial, de uma vitória sobre o nazismo e sobre o fascismo, indo à Rússia, ao lado de um monte de ditadores, ficando ali na arquibancada de um desfile militar. Tudo isso eles sabem. E vão fazer a condução e olham para Lula como eles olham para Delcy Rodrigues. Lembre disso que eu estou falando. O governo americano olha para Lula e o PT como eles olham para os irmãos Rodrigues. Mas existe o Diosdado Cabello e nós temos o nosso Alexandre de Moraes. O Diosdado Cabello, que foi aquele que era temido, que fazia a repressão ostensiva com o apoio dos cubanos, tem os seus paralelismos no Brasil, no terrorismo judicial que foi imposto. Mas há uma transição. Eu digo para vocês, olhe para o que vai acontecer, e já está acontecendo com o Diosdado Cabello, e a gente vai entender que há toda uma pleiade, ou seja, há todo um repertório de armas que são utilizadas pelo governo americano para fazer cumprir o seu programa para a Venezuela
e fará o mesmo em relação ao Brasil. Veja que há uma reunião marcada agora de presidentes no dia 7 de março, em Miami, na qual ele convoca todos esses últimos presidentes eleitos. Mas me chama a atenção, não a presença do Milei, que esse a gente já tem visto, que tem sido a grande liderança libertária, tem um programa para a Argentina que está tendo êxito e com ajuda e investimento dos Estados Unidos. Não falo nem da Argentina, mas me chamou a atenção a presença do presidente da Bolívia, por exemplo, o Páez. Por quê? Porque a Bolívia, durante décadas, viveu subjugada pelo socialismo, o socialismo do século XXI, do Foro de São Paulo, de Evo Morales. Nós vimos o que aconteceu com a Bolívia. E eu chamo a atenção da Bolívia, claro, estarão ali presentes vários presidentes de toda a região da América Central, todos os presidentes que infletiram a direita estão sendo convidados. Talvez o Cast, presidente do Chile, não compareça porque ele vai tomar posse logo depois, na semana seguinte, ali na próxima quarta-feira. É capaz dele não comparecer, mas os outros todos estarão. Mas eu queria falar da Bolívia por quê? Porque a Bolívia, ela teve um comportamento durante esse período quando nacionalizou o petróleo e pegou 2 refinarias brasileiras e colocou militares lá e tomou na mão grande. E o Lula, inclusive, certa vez confidenciou que ele achou ótimo, aquilo achou bacana e permitiu que acontecesse aquilo porque ele achou que era justo. Pois é, qual foi o resultado disso? O Brasil se viu obrigado a explorar o gás de suas reservas. Hoje no Espírito Santo a gente tem um terminal, hoje a gente tem mais gás no Brasil do que a gente é capaz de consumir, e o gasoduto Brasil-Bolívia, que foi concebido para integrar a Bolívia justamente na infraestrutura que ligaria até a Argentina, fazendo um gasoduto de mão dupla, tudo isso praticamente perdeu o sentido quando o Brasil viu que não havia estabilidade política na Bolívia, que não era um parceiro confiável. A Petrobras, à época, fez o seu planejamento estratégico e mudou. Tudo isso nos ensina uma coisa: existem oportunidades nessa junção e nessa onda de inflexão à direita que está acontecendo no Brasil. O BTG Pactual, quando faz esse evento e convida o Scott Bessent, está, de certa maneira, cumprindo uma das estratégias do governo americano para fazer essa transição. Assim como na Venezuela, eles estão utilizando, claro, fizeram aquele empurrãozinho com a expressão militar, capturaram Maduro e a esposa, estão ali em Nova York para serem julgados, acho que a próxima audiência agora em março. Já temos o próprio Hugo Carvajal dizendo que foi aceito como testemunha, isso é muito importante, ou seja, eles terão acariações, não daquele jeito que o Toffoli queria fazer, mas acariações de verdade acontecendo ali, e isso vai resvalar para o Brasil, porque as conexões são muito conhecidas. Mas essa transição que na Venezuela usou a expressão militar, usa a expressão política e usa a expressão econômica, está acontecendo no Brasil. Talvez a gente não perceba que existe uma expectativa, como nos disse lá no Departamento de Estado, de que o trabalho de casa seja feito. Existe uma expectativa do governo americano de que um processo ocorra com a eleição e renovação do Senado. Veja que me chamou a atenção, Pitolli, olha só que detalhe interessante. Eles lá chegaram a mencionar o André Mendonça e o próprio o Cássio Nunes Marques no TSE. Foi interessante, porque o próprio senador Girão teve a oportunidade de explicar ali em inglês que essa é uma característica do Brasil, esse TSE, e eles sabiam os detalhes, inclusive, da mudança de cenário do TSE e de que esse ano eles têm expectativa de que haja uma transição. E veja que é importante isso, por quê, Pitolli? Porque o americano está passando por isso. Às vezes a gente no Brasil, a gente quer que as coisas aconteçam rápido, mas o remédio constitucional, que é uma eleição uma substituição de 2/3 do Senado, o impeachment de ministros da Suprema Corte, ele é inexorável, ele é inevitável. Essa operação que foi feita de tentar ali retardar a situação do Toffoli e até do Alexandre de Moraes, é uma situação de retardamento, mas não de anulação do remédio constitucional. Não, porque a hora que você tiver um presidente da República como Flávio Bolsonaro eleito e uma maioria no Senado com sustentação ao projeto que estará nas urnas sendo avaliado pela população,
Sabe o que isso significa? Que o impeachment votado ali no Senado, mesmo que a Suprema Corte queira manter essa posição que a gente tem visto, não só de corporativismo, mas agora parece mais uma organização criminosa se defendendo, mesmo que haja essa posição, não existe como subsistir. Por quê? Esse 2-1 institucional, ele não tem como ser ultrapassado. O que é esse 2-1 institucional? Porque a polícia judiciária na mão do Supremo Tribunal Federal, ela pertence ao Poder Executivo. Isso acontece em todos os estados. O governador tem a Polícia Civil, a Polícia Militar, os juízes requisitam a Polícia Civil como Polícia Judiciária. A mesma coisa no governo federal. E a Polícia Judiciária está debaixo do Ministério da Justiça. E a Polícia Federal, embora tenha independência, a gente viu agora que existem agentes que trabalham de maneira imoral, indecorosa com Alexandre de Moraes? Tem, mas tem agentes também que trabalham de maneira correta. E existem agentes que talvez estejam agora a serviço das forças políticas do PT, de Lula, que já quer se livrar por alguma razão de Toffoli, talvez ele tenha extrapolado, não sabemos do que acontece nos bastidores, mas existe muitas forças em todas as instituições, no Poder Judiciário, nas Forças Armadas, na Polícia Federal, na Receita Federal, no Banco Central, em tudo, no Congresso Nacional, existem forças que numa democracia estão travando combates, puxa para um lado, puxa para o outro, mas essa transição tem uma parte nossa que é muito importante. Por isso eu fico feliz. Hoje a minha convocação para estar aqui na Auriverde foi feita com esse vídeo do Tomé Abdu falando sobre o dia 1º de março. E eu botei ali na minha timeline, quem vai olhar ele vai ver que eu botei 2013, uma setinha para 2018, uma setinha para 2026. Por que é importante isso? Nós entendermos que houve um papel da população para o impeachment de Dilma Rousseff, que começou nas manifestações ali em 2013, que pareciam que não dariam muita coisa, não chegaria a lugar nenhum, e pelo contrário. Depois, houve a eleição de 2018. Essa eleição de 2018 foi algo inédito do Brasil se movimentando, e como talvez uma evolução natural do que aconteceu de 2013, impeachment de Dilma, eleição de Bolsonaro. Agora chegou o momento de nós retomarmos as ruas em 2026. E o governo americano, quando conversa conosco, ele diz o seguinte: olha, nós temos como ajudar, mas nós não temos como fazer o dever de casa, que é de vocês. Assim como na Venezuela, também existe um dever de casa a ser feito, e que a oposição está se organizando para assumir o governo da Venezuela. E a mesma coisa está acontecendo em Cuba. Hoje existem articulações, para desespero do comandante Daniel, né, que é o José Dirceu, existe, e do Franklin Martins, e de todos aqueles que foram à ilha de Cuba, receberam treinamento, participaram do momento ali de luta armada no Brasil, de disputa política na América Latina inteira. Todo mundo que viveu no século passado aquela transição está vendo que a ilha de Cuba hoje, a ditadura mais longeva das Américas, está com seus dias contados. E eles já estão localizando, ou já devem ter tratativas, para uma Delcy Rodrigues cubana, ou seja, uma liderança cubana fazer essa transição. Então, Pittoli, eu queria deixar essa imagem na cabeça da nossa audiência. Estamos vivendo uma transição que acontecerá com a contribuição do governo americano. Sim, claro, eles têm interesses econômicos no Brasil, eles sabem que o Brasil é o maior país da América Latina, é a maior democracia em termos de população, mas também é o maior PIB da região, e eles querem, sim, integrar o Brasil à sua política externa, não tem a menor dúvida. E nós, na urna, tomaremos a nossa decisão muito em breve, Pittoli.